Você sabia que existe um prejuízo que não aparece diretamente no balanço da empresa, mas ele provoca e ocasiona um monte de prejuízo. Acarreta em retrabalhos, devoluções e uma série de coisas. É a comunicação. Por isso que eu vou conversar com você agora sobre comunicação lucrativa. Tem gente que acha que comunicação é um problema da área de comunicação, que a comunicação é alguma coisa do marketing. Mas na verdade, o que é a comunicação na sua empresa? E por que você está deixando dinheiro na mesa por problema de comunicação? Eu vou te explicar de uma maneira que você vai ver como são os problemas que acontecem na sua empresa e às vezes a gente não percebe. Quando a gente fala de comunicação, imagina, vamos fazer um exemplo aqui que eu sempre falo. Comunicação é a logística da informação. Logística, você tem que entregar o produto certo, no local certo, no tempo certo. Se o produto chega atrasado, dá problema. Se o produto chega para a pessoa errada, é problema. Então, o que acontece? Se a comunicação ela é a logística da informação, então essa informação ela precisa circular em todos os processos da sua empresa, de uma maneira que chegue exatamente quem precisa chegar na quantidade certa. A gente às vezes acha que comunicar muito, ter muitos livros, processos muito complexos, vai resolver o problema de comunicação, mas às vezes piora muito. Tinha um livro infantil que ele se chamava O Menino que Morreu Afogado no Lixo. Era uma coisa mais ou menos assim. E que o menino juntava coisas no quarto dele, e aí chegou um ponto que tinha tanto lixo, né, que ele não conseguia nem sair de dentro do quarto, não conseguia entrar dentro do quarto, não conseguia sair porque o quarto era puro lixo. Às vezes a gente faz isso com a informação. E você esquece, ou a gente acaba esquecendo, que nós vivemos na era da atenção. É muito limitado o tempo que a gente tem ali, que a pessoa tem uma atenção plena naquilo que ela está fazendo. E você, e tanto a gente vê isso pelas redes sociais, a luta é pela atenção. Então quando você passa excesso de informação para o seu funcionário, parece que você está instruindo ele bem, mas às vezes você está piorando as coisas. Você vai ter que equilibrar isso. Como comunicação é um problema do empresário, da liderança, de cada funcionário, você vai ter que se comunicar da maneira adequada, com os canais adequados. A empresa que não sabe comunicar, ela tem um problema porque ela não consegue acessar o mercado. Ela tem problemas com o cliente, porque ela não define os requisitos certos, o cliente não entende o que a empresa vai entregar, e aí fica uma série de problemas de expectativas não atendidas. O líder que não sabe se comunicar direito com o funcionário, ele acaba perdendo as pessoas. E o líder que não sabe se comunicar com os funcionários, ele acaba perdendo as pessoas para o mercado, os seus funcionários. Então a comunicação, você tinha percebido da importância da comunicação, que isso é um prejuízo silencioso, que na verdade no balanço você não vai ver diretamente esse prejuízo, você vai ver o reflexo desse prejuízo. Então o empresário que não sabe se comunicar com o funcionário, ele vai perder o funcionário. A empresa que não sabe se comunicar com o cliente vai perder o cliente. E a empresa que não sabe se comunicar com o mercado, ela não vai conseguir se posicionar no mercado. Então a comunicação ela é utilizada antes, durante e depois do contato com o cliente. Lá no primeiro momento, quando ele é um lead, um potencial cliente, depois quando ele vira cliente, depois no pós-venda, ou até atendendo uma reclamação, ou colhendo uma sugestão, a comunicação está em todas as áreas. Agora vamos para a parte prática que você fala assim, tá, mas como que isso se aplica diretamente na minha empresa? Como que eu posso identificar isso? Primeiro, existem problemas que gritam dentro da sua empresa. O que é gritar, né? É aquele que está falando mais alto. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a diferença de sinal para ruído? Então o que eu estou trazendo para você aqui, o principal fator é o seguinte, lógico, né? É importante que se faça um diagnóstico com a abrangência necessária e com a profundidade necessária. Mas se você não dispõe desses recursos para realizar ali um diagnóstico de profundidade, então atente-se para as recorrências que estão impactando nos processos principais da empresa ou que estão gerando de fato cancelamentos ou coisas do tipo. Isso aí é um bom sinal. E você fala, não, mas eu já sei, eu tentei. Mas quando você for resolver isso, não resolva o sintoma. Você vai ter que se aprofundar um pouquinho mais para identificar a causa. E você vai ver que em algum momento não está tendo uma padronização da comunicação, os prazos não estão claros, o cliente não sabe o que ele tem que fazer, qualquer etapa. Uma vez eu atendi uma empresa e que essa empresa, o cliente era o lead, era atendido ali enquanto ele estava na fase de lead, sem ser cliente convertido, ele era atendido pelo SDR. A partir disso, que via a qualificação dele, ele passava para um consultor, aí tinha uma etapa ali, um ciclo de venda desse negócio. Quando ele passava desse ciclo de venda, ou seja, efetivamente ele convertia, uma outra área da empresa que era da engenharia pegava
pegava o cliente e começava a falar: oi, aqui é o fulano, e de repente o cliente via que tinha 2, 3 pessoas ali conversando com ele diferente. Isso é um pouco estranho. Ou se você for até falar pro cliente em que etapa que ele tá, isso fica mais claro. Parece que é uma coisa boba, mas faz total diferença. O cliente precisa saber o seguinte: olha, você pode falar pro cliente: olha, eu te atendi, nós concluímos aqui, o contrato foi assinado, agora eu vou te passar para o fulano que vai entrar em contato com você, eu passei o seu contato para ele vai fazer isso, isso e aquilo. Ou nesse caso o engenheiro ele vai pegar, vai analisar a sua casa, vai ver ali o dimensionamento certinho, conferir as informações. O que acontece? Você vê que até o cliente ele é conduzido no processo. Essa passagem de bastão de uma etapa para outra é muito importante. E é importante o cliente saber em qual trilha que ele está andando, senão ele vai perder a trilha, ele fica perdido. E outra, ele tem como referência a primeira ou a segunda pessoa que entrou em contato com ele. Daí para frente não vai lembrar o nome mais de ninguém. A coisa fica confusa, fica complicada para ele. Então você tem que ter muito cuidado, principalmente se na sua empresa você tem etapas que o cliente tem que realizar antes, principalmente durante, ou etapas depois que ele recebe o produto, porque isso faz total diferença. Olha que esse vídeo é sobre comunicação. Você tinha imaginado o tanto que isso interfere no seu bolso, no seu caixa? E outra, quando você tem um problema de informação interna que não está circulando como deveria, as pessoas não entendem o que está acontecendo, que mudança que ocorreu, isso gera estresse emocional. Isso deixa a equipe um pouco insegura das coisas, principalmente se você é um líder que você muda muito as regras. Se você é um líder que direto você está mudando as regras, uma vez eu atendi uma empresa assim, o gerente, a equipe de vendas ficava perdido, não sabia qual que era a política comercial que estava valendo, qual foi o ajuste feito no final de semana. Tudo isso que eu estou te falando aqui é sobre comunicação. Olha, se você não me segue, você clica aqui para seguir para mais vídeos como esse. Eu te dei vários exemplos, vi onde que você pode identificar, onde que você pode tratar, onde que você pode encontrar os problemas de comunicação. Antigamente você tinha basicamente telefone para você entrar em contato com o cliente, você tinha visita pessoal e até carta. Hoje você tem muitos canais a mais para você entrar em contato com o cliente, e isso aumenta muito a confusão se você não está preparado. Existe uma forma de você se comunicar pelo WhatsApp e um objetivo específico para isso. Você tem e-mails para se comunicar com o cliente e você também tem reuniões. Muitas empresas utilizam de reuniões de diagnósticos, né, que chama o cliente ali para uma reunião para ver se converte e tudo mais. Então você tem que ter uma estratégia para cada uma dessas coisas. Se você não souber como comunicar, qual que é o seu objetivo, onde você quer chegar, você está gerando na verdade uma confusão de canais. Seu cliente fica perdido, seus funcionários ficam perdidos e depois você vai reclamar das vendas, porque tudo foi a falta da identificação e da clareza de comunicação, como você deve se comunicar com cada canal. Muitas empresas acabam se acostumando com certos problemas que não deveriam se acostumar. Com retrabalho, por exemplo, quando a gente fala em desperdício de recurso, não é só você gastando a mais dinheiro, né? Tem gente que olha pro caixa e vê se está desperdiçando recurso. Um dos piores desperdícios de recurso que envolve o emocional do funcionário, que atrapalha a vida do cliente, é o retrabalho, a confusão de informação, a duplicidade de registro. Cada hora o cliente recebe um tipo de informação e às vezes elas são contraditórias. A experiência do cliente é terrível e a empresa acaba se acostumando com isso e o cliente fica ali e não é o seu concorrente que vai roubar o seu cliente, é você que vai fazer força para soltar esse cliente de volta no mercado. Tudo isso porque não foi bem pensada a questão da comunicação, a estratégia de comunicação. Eu toco projetos como gestor, como coordenador há muitos anos. Uma das principais coisas de um projeto é a comunicação do projeto. Como que você comunica com a liderança, como que é a governança do projeto, porque a comunicação e o envio e recebimento de informação é importantíssimo. E outra, não confunda a comunicação com vômito de informação. Comunicar não é vomitar informação. Tem muito líder que vomita informação para os seus funcionários. Tem muita equipe que vomita informação para os clientes e acha que está comunicando. Comunicar é você emitir e receber a informação. É você ter uma escuta ativa do que está acontecendo. Se você efetivamente faz isso, você consegue melhora nos seus processos. Você reduz o retrabalho, atrasos e uma série de problemas. Então, comunicação não é vomitar informação. É escutar, é perceber, estar atento, é registrar, para que outra pessoa, se der continuidade naquele atendimento, vai saber o que está acontecendo. Isso é fluxo de informação dentro do processo. A empresa que entende desse jogo, ela lucra muito mais. Se você acha que esse vídeo é importante para algum amigo ou amiga seu que é empresário, que está justamente reclamando para você de problema de comunicação, de retrabalho, de devolução,
de cancelamento de compra, envie esse vídeo, porque com certeza um dos problemas pode ser o problema de comunicação. Grande abraço e até a próxima!